Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Evangelho atinja o nosso coração e provoque em nós a nossa conversão. O Evangelho de hoje, irmãos, vai nos dizer assim. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, um dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a reparação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa passagem tem 2 partes bem distintas, mas também importantes para a gente, né? Vejamos o seguinte: Jesus lê o livro do profeta Isaías, que fala sobre ele próprio, né? Que ele veio para ungir, para anunciar a boa nova, para proclamar a libertação aos presos, aos cegos recuperar a vista e dar liberdade aos oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, ele veio para fazer aquilo que é a vontade de Deus na sua e na minha vida. Ou seja, Jesus veio para libertar, para curar, para salvar, para curar nossas doenças, principalmente as espirituais. Está escrito no livro de Isaías e ele atualiza no seu tempo e no nosso tempo também. A gente precisa, irmãos, entender uma coisa importante. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós estamos aqui para nos deixar agir na vontade dele. Uma das nossas principais causas de não ter uma vida digna com Deus, digna aqui no sentido de não obter as suas graças, é fechar o coração. É cumprir os rituais, ir à missa, ir ao grupo, ir à pastoral, ir às nossas coisas, mas não ter uma intimidade com o Senhor. E aí, ele não me liberta. Ele não me tira a cegueira dos olhos espirituais aqui no caso, né? Ele não vai me dar liberdade. Porque eu não estou abrindo o meu coração. Ele foi enviado para isso. O Espírito Santo é enviado a você e a mim para fazer isso. Mas nosso coração fechado, às vezes não deixa que isso ocorra. Jesus veio justamente para isso. Então abramos o nosso coração a Jesus para isso, irmãos. Jesus cura, Jesus salva
e Jesus liberta. Aqui rezamos o texto da libertação, por exemplo. É preciso acreditar nisso, mas para isso ter intimidade com o Senhor, né? E depois ele fala, né, aqui na Escritura, que um profeta só não é recebido em sua própria pátria, né? E acrescenta aqui uma coisa interessante. O povo do qual era da terra de Jesus era duro de coração, porque conheciam ele. Mas o povo que era de fora acreditava e acontecia muitas graças. Por isso que ele fala aqui do povo do tempo do profeta Elias e do tempo do profeta, se não me engano aqui, Eliseu, né? Ou seja, às vezes nós temos uma dificuldade de entender uma coisa importante. Ah, Deus faz no outro e não faz em mim. É mentira. Deus faz em mim, porque o que importa é a minha fé. Ah, o pregador fulano de tal vai me curar. Esse daqui não, porque eu já conheço. Tudo mentira, irmãos. O que está declarando aqui. Mas por que isso acontece? A dureza de nosso coração. A terra aqui é o nosso coração. É difícil às vezes Deus operar em nós porque nós não nos abrimos a Ele, mas nos abrimos a coisas de fora. E aí acontece o seguinte, até acontece uma cura momentânea e depois se volta ao pecado que se estava. Ou seja, eu deixo que algo estrangeiro me toque, mas não deixo que a minha oração pessoal me toque. Que a igreja que está perto de mim me toque. Que as pessoas que estão perto de mim me toquem. Isso acontece muito com a gente, né? É preciso rever nossos conceitos, irmãos. Deus nos abençoe e que possamos ser pessoas que tenham um coração em Deus e que estejam com o Espírito Santo no coração para ser livre, para não ter cegueira espiritual, né? E para sempre ser ungido por Deus. Sempre. Porque Ele veio para isso. Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos cubra com o seu manto.